Ou planejadores de produção? Levanta a mão direita, por favor. A mão direita, por favor. Direita, gente. Ó, do lado de cá é essa. Assim. Não, vamos lá, mantenha a mão levantada, por gentileza. Quantos de vocês já tiraram férias de 30 dias na função de planejador? Quem já tirou férias de 30 dias, levanta a mão esquerda. Permaneçam com a mão direita levantada, por favor. Agora, com a mão esquerda. Quem tirou já férias de 30 dias? Mas isso tudo... Por quê, hein? Por que vocês acham que isso acontece? Eu sou da opinião que o PCP é o elo de ligação, é o coração, é quem pulsa, é quem determina o ritmo de qualquer indústria. É ele que coordena, sincroniza compras com produção, com vendas, mas no final das contas é o PCP, é a cabeça de prego. É o que toma porrada todo dia, toda hora. Vendas superou as metas, né? Estava previsto 50, vendeu 100. Uau, explode champanhe e tal, e bem, vai, festa, cá. O cara do PCP fala assim, lascou-se. Vão me cobrar pela falta do estoque, faltou estoque. Mas o desgraçado falou que ia vender 50, vendeu 100 e agora e vai cair no meu resultado. O PCP é a área mais nobre de uma manufatura. A gente acaba valorizando muito pouco esse setor dentro das empresas. E como ele não é bem valorizado, ele também não é bem provido de ferramentas. Hoje vocês viram já aqui uma ferramenta de planejamento. Eu vou falar sobre programação. Né? Planejamento, resumindo, você está olhando médio e longo prazo. A programação é onde o bicho pega, é o curto prazo. Certo? Bom, e é sobre isso que eu vou falar para vocês. Mas, pelo amor de Deus, não saiam daqui pedindo férias de 30 dias. A não ser que você já tenha um pré-acta. Resumindo um pouco, só para enfatizar um pouco do que o Aparecido já falou, programação da produção tem a ver com como produzir melhor. No planejamento, com pré-actor ou sem pré-actor, você já definiu o que você vai produzir. Não já? Hã? Marcelino, Mágios, fabrica o quê? Fabrica peças. De quê? Caminhões, ônibus. Isso. Você não sabe exatamente que peças você vai produzir em outubro, sabe? Aproximado, sim. Em que sequência? Está longe ainda, né? Mas em que sequência você tem que produzir as peças essa semana e a próxima você já tem uma boa noção. Isso é programação. Saber qual o volume que você vai produzir em outubro, você planejou. Definir a sequência daquilo que você vai fazer no curto prazo, em poucas semanas, em algumas horas, é programação. Ficou bem claro essa diferença, gente? Ótimo, maravilha. Então é assim, quando eu estou no nível da programação, de fato o que eu preciso ter é data de entrega. Não necessariamente data de entrega para o cliente, é fim de produção de um produto intermediário, ou de um produto final, ou da montagem. Então, de fato, o que eu tenho eu coloco uma ordem dentro da fábrica e fico perguntando assim, quando é, fábrica, que você vai me devolver? Aí a grande maioria das empresas, né, o PCP faz assim, ó. Mais ou menos na terceira semana da semana 42. Tu tem R$1 milhão. Suponha que tu tenhas.
Tu me empresta? Porra, bicho, presta aí, cara. Fala que empresta. Ok, você vai me emprestar 1 milhão, nós vamos combinar uma data que eu vou te pagar. Pô, você guardou esse dinheiro para comprar um apartamento, mas você não vai precisar dele antes de dezembro. Então você gentilmente vai me emprestar esse dinheiro e eu vou te prometer te pagar esse montante com juros. 3,5%, está tudo bem? No dia 24 de novembro. Tudo bem? Tudo bem? Olha que lindo. Nós somos amigos há quantos anos? Dia 25, meu amigo, como é seu nome? Cristiano. Olha a conta dele e fala, vem ser aquele fela da... Não depositou meu dinheiro. E nem me avisou. Aí ele começa a me ligar. Aí eu já sei o que esse cara quer, eu não vou ligar não tem que fazer não. E fica enrolando aí. Ele se passa 3, 4, 5 dias e daqui a pouco. Bom, Cristiano nunca mais vai querer falar comigo. Ele vai ficar muito aborrecido comigo e nunca mais vai me emprestar dinheiro. O nível de estresse dele está lá em cima, o meu também está lá em cima. Será que o nível de estresse dele seria maior se 5 dias antes, eu sabendo que eu não poderia entregar ou fazer o pagamento no dia 24 de novembro, se eu dissesse para ele assim, Cristiano, rapaz, vou precisar de mais 5 dias para te pagar, tudo bem? Cristiano vai falar assim, pô, mas se esse cara não me pagar, pá, vai, tudo bem. Eu vou me organizar aqui. De fato, eu só estou precisando do dinheiro para o dia 15 de dezembro, dá para segurar mais um pouquinho. Ele vai ficar aborrecido comigo, mas do mesmo jeito que ele ficaria, que ele ficou no dia 26 de novembro, quando ele tirou o extrato e não viu o dinheiro dele lá, esse sentimento é o mesmo na relação entre as empresas. Quando a gente promete a entrega de um produto, não dá a satisfação que vai atrasar, atrasa, você tenta saber o que está descobrindo, não consegue falar com as pessoas e matou. Quanto custa isso? Reflita. Aí, bom, você colocou a ordem lá, você quer saber, em função das suas restrições operativas, sequenciamento com capacidade finita, você quer saber as datas de entrega de cada uma dessas ordens. E aí você vai poder fazer entregas, né, sincronizadas ou mais adequadas à data solicitada pelo cliente. Mas nem tudo são flores. Fazer programação é um pouco mais complexo do que fazer planejamento. Vocês já viram isso aqui, né? Planejamento, você bota as ordenzinhas ali, ele enche o bucket, olha que bonitinho. Ou vocês acham que isso aqui é a ferramenta, ou... Né? Já viram? É a 5ª vez hoje, né? Mas vamos em frente. Fez o planejamento, você definiu o uso da sua capacidade, chegou à conclusão de que você está com a sua capacidade 100% utilizada. Se eu pegar essa sequência de ordens que está aí, esse plano vai dar certo? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu vou chamar a atenção somente para uma variável, setup dependente de sequência. Quando eu faço planejamento, eu estou colocando um tempo médio de setup. Né? Se eu preciso trocar o produto, é mais ou menos tanto. Mas, de fato, a gente sabe que de A para B são 2 horas. De B para A é só meia hora. De A para C são 3 horas. De B para C é 1 hora só. Então, se eu fizer a sequência A, B e C, é melhor do que fazer A, C e B. E aí a gente pode chegar à conclusão de que mesmo que eu tenha feito um bom plano, na programação detalhada eu posso ter atrasos ou inconveniências, por causa dessa questão de setups dependentes de sequência.
É por isso que eu gosto de enfatizar que sequência produtiva é algo muito importante e relevante. Na matemática, 1 mais 2 mais 3 dá um resultado que é exatamente igual a 3 mais 2 mais 1. No sequenciamento, isso não é verdadeiro. Vamos para um exemplo simples. Nossa fábrica tem 3 recursos produtivos, A, B e C. Eles são usados em linha. Sempre passa por A, B e C. Todas elas trabalham um turno diário de 8 horas. Tudo bem? Maravilha. Eu tenho os produtos X, Y e Z. E aqui embaixo eu tenho os roteiros de fabricação com seus respectivos tempos. Ok? Que lindo, hein? Olha que maravilha. A, B, C, 10, 20, 30, os tempinhos e tal. Ok. Pessoal, o problema é realmente simples. Todas as máquinas estão paradas e aguardando. Prontidão 100%. Eu tenho 3 ordens de produção, todas 3 são para a mesma data de entrega, mas eu tenho que entregar todas elas juntas e eu preciso fabricar uma unidade de cada produto. A pergunta é, em quanto tempo todas as ordens estarão prontas? Isso é sequenciamento. Se eu iniciar um sequenciamento, começando a fabricação pelo produto X, eu vou levar 11 dias para poder concluir todas as operações dos 3 produtos. Olha que legal, se eu inverter de Z para Y, X, eu consigo atender os mesmos itens em apenas 8 dias. Isso é sequenciamento, gente. Isso é programação detalhada. É você ter a possibilidade de gerar cenários alternativos e escolher aquele que é mais aderente ou mais adequado para o momento em que você está vivendo. Ok? Muito bem. Bom, setups, eu não sei o quanto de vocês sofrem com isso, mas setup é uma variável, na grande maioria das empresas, que interfere muito. Aqui eu tenho um exemplo. Eu estou fazendo uma programação tipo FIFO, né? Primeiro que entra, primeiro que sai, estou botando as ordens. Os números que vocês estão vendo dentro das caixinhas, correspondem às datas de entrega. Ok? Bom, como eu estou produzindo FIFO, recebi as ordens, fui colocando elas no recurso produtivo, ele me deu esse conjunto, essa sequência produtiva para essa máquina. Se eu raciocino esse mesmo volume de produção com alguma redução de setups, eu tenho uma outra programação. Eu não estou fazendo 100% de redução de setup. Okay? Afinal de contas, o meu item 4 aqui, ele poderia estar sendo feito aqui. E aí eu não teria esse tempo de setup aqui, certo? Então isso é o que a gente chama de redução total dos tempos de setups, dado um mix de produção. Se eu for nessa direção de fazer essa redução total dos tempos de setup, o que acontece com a minha fábrica? O que acontece com isso aqui? O que é esse pedacinho aqui? Disponibilidade. Ok? Você tá programando, você está vendo o futuro. Ociosidade é quando você não tem nada para botar nela. Mas você está programando, enxergando uma oportunidade e falar bem assim, vendas, bota mais um pedido aí. Quantos aqui do PCP falam isso para a área de vendas? Levanta a mão. É claro, né? Vocês estão tudo borrado dentro das calças assim, ó. Ai meu Deus, se eu mexer aqui, desculpa, gente, vai estar gravando, né? Na próxima não grave. Gente, eu estou ampliando a minha capacidade, disponibilidade produtiva, mas isso tem consequências. No primeiro plano, eu tenho 3 ordens que correm um risco, que vão atrasar. No segundo plano,
nenhuma ordem vai atrasar, mas no terceiro eu tenho 2 ordens que vão se atrasar, ainda que eu tenha um tempo global de setup menor do que todos os cenários. A pergunta é, qual dos 3 cenários é o melhor? Depende do quê? Vai aguentando aí, vai aguentando aí. Ou então, bicho, Cristiano, vai regulando aí. Na hora que eu falar mais alto, você diminui o volume. Quero ver ele descobrir quando é que eu vou falar mais alto. Qual que é melhor? Renato? Segundo? Ótimo. João, você concorda? Não. Qual que você acha que é melhor? Eu acho que o melhor é o último. É o último. Rafael, diga aí. O segundo, você acha que é melhor? Veja, se a gente fizer uma enquete aqui, quem que acha que é o segundo? Levanta a mão. Olha, legal. Quem acha que é o terceiro? Levanta a mão. Quem não acha nada? Votos brancos e nulos. Gente, não existe resposta de qual que é a melhor programação. Tudo depende do ambiente, do momento em que a fábrica está vivendo. Uma vez eu fui apresentei esse slide para uma fábrica que faz matéria-prima para a indústria do sorvete. Né? Ele fabrica os ingredientes para a indústria de sorvete. Os caras falaram bem assim para mim, na época de baixa de estação, eu produzo assim. Quando as coisas se apertam, que a demanda vai começar a aumentar, mas eu ainda não estou no meio do furacão, eu produzo assim. No meio do furacão, quando eu estou recebendo um monte de pedido, eu produzo assim. Por quê? Porque ainda que eu atrase alguma coisa, como a demanda está muito alta, eu estou usando a minha disponibilidade para faturar mais. Ok? Muito bem. Olha que lindo. Alguém aqui tem a expectativa de que apertou um botão, algum software vai gerar uma programação ótima? Tem alguém aqui que tem essa expectativa? Levanta a mão quem tem essa expectativa. Não levanta a mão não, porque senão vai passar vergonha. Pessoal, se vocês têm alguma expectativa de que apertou um botão e vai ter uma programação de produção ótima, eu sinto informar que vocês estão enganados. Se algum fornecedor disser que está fazendo isso, vocês estão sendo enganados. Porque ótimo não existe solução matemática possível. E eu vou provar para vocês. A única forma da gente encontrar uma solução ótima é poder comparar, ok? Todas as combinações possíveis. Tudo bem? Vocês concordam com isso? Se eu posso comparar, eu tenho uma unidade, um critério para falar assim, se der esse resultado, comparo com outro resultado, essa é melhor do que aquela. Tudo bem? Bom, eu gostaria de fazer um exercício com vocês, um desafio, que é assim, considerando que eu tenho 5 operações e apenas uma máquina, a pergunta que eu vou fazer para vocês, por favor, calculadora aí do celular, para não passar vergonha, quantas combinações diferentes são possíveis? São 5 operações em uma única máquina. Quantas combinações diferentes de sequenciamento você pode ter nessa máquina? Quantas combinações diferentes são possíveis, considerando que você tem 5 operações para serem feitas em uma única máquina? 120, maravilha. São 120 combinações. Que lindo, né? Agora faça as contas, por favor, para 10 operações em uma única máquina. Faz, negão! Faz a conta aí, negão, que eu quero ver se tu é macho. Tu é macho, aí vai dizer assim, 3.628.800 combinações diferentes.
Compara todas elas e me diz quanto tempo você vai levar para chegar à resposta ótima. Vamos supor que você tenha um computador que seja capaz de processar 1 bilhão de combinações por segundo. Massa, hein? 1 bilhão de combinações por segundo. Mas fica ligado, hein? Quanto tempo é necessário para calcular as combinações possíveis para 30 operações? Quer fazer a conta? Eu faço para você. Tu tem tempo para esperar tanto? É matemática quase que elementar. Um pouquinho de sofisticação. O desafio da otimização é você, na verdade, se perguntar como programar muitas operações, como programar em vários recursos, como programar múltiplas restrições simultâneas, como reprogramar em função de paradas, mudanças de demanda, como balancear tudo isso com os objetivos de negócio. Senhores, senhoras, a resposta é utilizar regras inteligentes, baseadas em heurísticas. E é exatamente isso que o Preacto faz. Ele já possui um conjunto de heurísticas prontas que atendem a quase a grande maioria das empresas, mas tem alguns casos onde as heurísticas nativas do software não resolvem, a gente tem a possibilidade de construir heurísticas próprias para atender a necessidades específicas. Esse é um dos grandes diferenciais do Preacto. Falei e não apertei o botão, né? Tá aí. O Preacto Advanced Scheduling é uma ferramenta para decisões táticas. Ele considera detalhes da demanda e da capacidade produtiva para gerar sequências viáveis, né? Listas de tarefas. As pessoas me perguntam assim, qual é a saída, qual é o principal output, qual é a principal saída de um software de programação da produção? Qual que é? Entregar na data é um objetivo. É a sequência. De fato é. Mas a principal saída é você gerar para cada recurso produtivo uma lista de tarefas. Para dizer para o operador da máquina o que ele tem que fazer em que sequência. Ok? 10 minutos para tudo? Para acabar tudo? Acabou. Obrigado. Dá tempo de eu mostrar o software? Eu tenho mais quanto para mostrar o software? 10? Eu vou sentar, mas é por causa da idade, tá? Qual é o ótimo da resolução daquela tela de lá? Essa mesmo? Estão vendo o gráfico do Preacto? Bom, pessoal, só para vocês saberem, né? Eu vou fechar. A cara da ferramenta de programação ela é bem parecida com a cara da ferramenta de planejamento. Só que elas fazem e funcionam de maneiras diferentes. Então, eu já vou entrar no quadro de programação para poder mostrar para vocês a mágica acontecendo. Tu salvou antes de sair? Não. Eu vou pedir desculpas para vocês que eu estou enferrujado. Esse é o quadro gigante, quadro de programação. O que eu tenho aqui? Eu tenho os recursos produtivos. Desculpa. Deixa eu mostrar um PowerPointzinho lindo, que fica bem fácil de vocês entenderem o que eu vou mostrar. Essa é a fábrica que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho 4 centros de trabalho, ok? Cada centro de trabalho tem o seu número de recursos produtivos. As flechas indicam a sequência
produtiva. Então eu tenho produtos, por exemplo, que vão sair do meu recurso 2 e podem ir direto para o Workcenter 3. Mas a grande maioria, ele tem que se passar pelo Workcenter 2, depois pelo 3. Entre esses 3 estágios do processo, não é desejado ter estoque em processo. O ideal é que, terminou a operação numa máquina, você já possa iniciar na seguinte. Já do terceiro estágio para o quarto, você admite um work in progress. Funciona mais ou menos como uma coisa que as pessoas têm chamado de supermercado, né? Você vai abastecendo com peças ou com partes, e aí, no último estágio, por exemplo, poderia ser uma montagem. Ok? Então, monta de acordo com as características que o cliente pediu. Aqui, antes, você está produzindo partes padrões, vamos dizer assim. Bom, nesse fluxo, em cada estágio, eu tenho características diferentes. Eu tenho, no primeiro estágio da fabricação, uma preferência de cor, né? A preferência de cor significa que é preferível produzir determinadas cores antes de outras, por causa do impacto de setup. E eu posso fazer transferências parciais, ou seja, eu não preciso concluir um lote inteiro de fabricação nessa máquina para começar a operação no estágio seguinte. Se o recurso subsequente estiver disponível, eu já posso iniciar a fabricação dele. Mas eu tenho restrição de mão de obra. Okay? No segundo, eu tenho recursos dedicados. Aí fala, recurso dedicado é moleza, meu. Pô, se tem um produto A, B, A só faz na máquina 1, B só faz na máquina 2, moleza. Pois é, gente, mas o problema é que quando você tem recursos dedicados, você, dependendo do mix de fabricação, daquilo que você tem para produzir, os recursos podem se tornar gargalos. Imagina que você tem um mix onde toda a demanda está exigindo muito da máquina 1. E você não pode usar a máquina 2. Ela fica ociosa, mas você não pode utilizá-la. No terceiro Workcenter, você tem uma característica já completamente diferente. É 100% flexível. Aí que é moleza, então. Se é difícil, né? No dedicado, no flexível é mais fácil ainda. Bom, no flexível, eu vou pedir para vocês lembrarem daquelas continhas que a gente fez lá atrás, né? 5 operações em uma máquina são 120 alternativas possíveis, não é isso? 5 operações em 2 máquinas dão quantas combinações possíveis? 14.400. Tem alguém aqui com capacidade para processar tantas combinações possíveis em pouco tempo? É possível que tenha. Mas no mundo real, a gente não tem 5 operações e 2 máquinas. No terceiro estágio, eu tenho setup por tipo de produto, restrição de ferramental. Eu tenho uma ferramenta que ela é utilizada para fabricar vários produtos diferentes, mas eu só tenho um ferramental. Então, toda vez que eu preciso desse ferramental, só pode ter uma ordem funcionando de cada vez. Tudo bem? Então, esse é o cenário que a gente vai ver dentro do software agora. Bom, aí está o quadro de programação. Os losangos aqui em cima correspondem, tudo que está atrás dessa linha pontilhada em vermelho está no passado ou agora. Então aqui, o primeiro losango, eu tenho os estoques reais, tanto de produto intermediário, ok? Então esse aqui é um produto comprado, eu tenho no estoque 1.200 peças. Já esse outro item aqui é um IP, é um produto intermediário, que eu tenho no estoque 1.000 peças. Ok? Toda a minha fábrica está vazia. Esses losangos aqui para frente são as ordens de compra com as suas respectivas datas previstas de chegada. Esse material MPY está previsto de chegar nessa data, nessa quantidade. Então, todas as ordens que dependerem desse material, elas vão estar condicionadas a só poderem iniciar a fabricação a partir do dia 17. Tudo bem? Maravilha. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é que com o Preactor eu posso fazer programação manual. Ninguém compra Preactor para fazer programação manual.
Mas a programação manual é importante, não para fazer a programação, mas para fazer a reprogramação. Então, ó, quando você traz uma operação para dentro do quadro, ele só vai deixar colocar essa operação no recurso que foi habilitado para fazer. A largura da barra corresponde à quantidade vezes o tempo. Então aqui eu posso fazer essa operação nessa máquina, aqui é no grupo 2, não posso fazer em qualquer máquina do grupo 2, só posso fazer em uma, é recurso dedicado. Aqui eu tenho uma outra operação. Opa, na hora que eu coloquei essa terceira operação, alguma coisa mudou. Eu vou pedir ajuda do meu Bartu, se ele quiser falar comigo. Ok, ele quer falar comigo. Eu vou tirar tantas coisas. O que tem de diferente nessa situação aqui, gente? Está vermelho aqui, né? O que representa esse vermelho? Significa que eu não consigo cumprir a data de entrega prevista para esse item. Então, eu começo bem o processo de fabricação, mas na terceira operação eu já sei que vai dar problema. Começando hoje vai dar problema. Bom, mas se eu pedir para o Preacto reparar esta programação, ele vai me gerar uma situação que lembra das transferências parciais. Então ele já está admitindo que pode iniciar, o recurso subsequente está livre, ele antecipou, e aí esse é a melhor condição de programar. Mas eu estou programando uma ordem só. Eu tenho um monte, eu tenho 105 operações para serem programadas. Então, o que eu quero mostrar para vocês é como que a gente faz isso. Antes, eu quero dizer para vocês que os recursos de 1001 até 3002, eles funcionam num regime de 3 turnos, 5 dias por semana. Os recursos 4001, de 4000, da família 4000, eles só trabalham 2 turnos. Na máquina, no recurso 2002, eu tenho uma manutenção preventiva programada para a semana do dia 31 até o dia 5. Ok? A programação ela tem que se adequar a essas características. Muito bem. Então eu vou escolher uma forma de programar, vou pedir para o Preacto sequenciar para frente por data de entrega e fazer a programação. Vou lá. Todas as ordens foram programadas. Será que ele gerou uma boa programação? A gente precisa ter ferramentas para analisar se aqui a gente gerou uma boa programação. Então, por exemplo, eu tenho um botão que eu aperto e eu tenho algumas estatísticas desta programação. Então, eu sei que eu consigo entregar 20 ordens dentro do prazo, 47 vão ficar atrasadas, uma está incompleta ou não foi programada. Opa! Ele não programou todas as ordens? Por quê? Ah, de fato, ela está aqui. Por que ela não foi programada? Bom, deve ter uma razão. Nenhum recurso é capaz de processar essa operação. Já sei, obrigado. Mais 3. Nenhum recurso é capaz de processar essa operação. Isso pode ser um erro de cadastro, ok? Mas pode ser também porque eu deixei, estão vendo esse botãozinho lindo aqui? Ignorar a falta de material, ele está desmarcado. Então, o Preacto está fazendo a programação automaticamente, dizendo que se houver alguma ordem que não tenha todos os materiais para atender, ele não programa a ordem. E de fato, se eu abrir pelo Material Explorer, é exatamente isso que eu tenho de informação aqui. Para fabricar essa ordem, eu dependo de um componente X, que eu vou ter a fabricação de 240 unidades e vão me faltar 240. Então, o Preacto programou de forma que ele não me desse como resposta essa programação automática. Mas eu sou PCP, eu sou proativo. Eu vou dizer que eu vou ignorar a falta de materiais, programar e identificar onde está essa jossa dessa ordem que está com problema
Onde é que ela está? A parte de baixo está verde em quase todas, mas ela está aqui, né? Lá no meu Bar Tools, fala assim, quem é que está com falta de material? Ele diz, aponta para mim. O que eu posso fazer com essa informação? Eu já reservei, eu posso dizer que eu reservei espaço na máquina para fabricar esse item e agora o departamento de suprimento tem que se virar para conseguir entregar material para eu garantir essa data. Entendem a inversão do jogo? Uma coisa é você programar e considerar a restrição dos materiais. A outra coisa é você programar e dizer para o cara da área de compras quando é que você de fato vai precisar, para ele poder se organizar. Gente, é claro que esse tipo de situação é muito complexo na vida real. Né? Eu já fiz implantações em muitas empresas. Hoje, graças a Deus, eu sou gerente. Gerente significa não faço nada. Tem algum gerente aqui? Não. Estou contigo. As pessoas falam para mim assim, bom, então ele considera a restrição de materiais, de disponibilidade de materiais? Considera. Aí eu devolvo a seguinte pergunta, a sua turma que faz a compra, ela liga para o fornecedor e confirma a data de recebimento do material? Ah, eles fazem isso sempre. Eles atualizam no ERP? Cara, se não atualizar no ERP, a informação que o pré-acto vai puxar é qual? O que está no estoque, ou da data que ele calculou na hora que a ordem de compra foi gerada. E aí você vai estar sempre gerando uma programação furada. Sempre uma programação falsa. Ok? Bom, lamentavelmente não tenho mais muito tempo. Estou aberto às perguntas. Não é isso agora? Ou não tem nem direito à pergunta? Tem direito, sim. Não, pessoal, então fica disponibilizado para vocês fazerem as perguntas. Né? Sem perguntas, mano? Isso tudo? Bom, então vou falar mais um pouco. Diga. A gente viu aqui muito a parte que é o foco do negócio, que é o monitoramento com base em RP e tudo mais. Agora, um dos trabalhos importantes também do PCT é o planejamento e o controle da produção. A parte das entradas, das informações do sistema, do que foi efetivamente feito, essas são duas perguntas. Como ocorre, se é lançamentos manuais, e também a segunda pergunta é a parte de integração com sistemas de monitoramento em tempo real. Se é possível, se é fácil de desenvolver. Bom, vamos responder, são duas perguntas, vou responder em partes. Primeiro, a primeira parte, quando o pré-acto foi construído, foi concedido, a pré-acto International e a Siemens agora assumiu a mesma postura. O pré-acto é um módulo, é um produto independente. Se ele é um produto independente, ele precisa ser de fácil integração com qualquer outro sistema. Então hoje nós temos várias tecnologias, várias formas de integrar o pré-acto com outros sistemas. Tem gente que prefere fazer integração via bancos de dados. Tem gente que prefere troca de arquivo texto. Cara, varia de empresa para empresa. Eu recomendo sempre aquilo que seja mais barato, mais rápido e mais fácil. Porque o pré-acto é uma ferramenta que ela está lidando com um conjunto muito específico de dados. Eu não estou acessando o faturamento da empresa. Então, se eu fizer uma integração via troca de arquivo, por que não? Por que eu tenho que ter acesso a uma base, a uma tabela ou a uma consulta dentro do outro banco? Faz a extração, leia e capta. Mas se quiser sofisticar, temos tecnologia para fazer essa sofisticação também. Bom, no pré-acto, o pré-acto ele é uma ferramenta de visualização dos impactos futuros. Okay? A gente está olhando o futuro. Nada disso aqui está acontecendo. Na hora que eu liberar essa programação, eu vou mandar listas de tarefas para o chão de fábrica e aí a fábrica vai começar
a executar aquilo que a gente está desejando, certo? Então, por exemplo, eu vou pegar um relatório bem sem vergonha. Na verdade, é bem simples, que é... Exatamente. Então, vamos chegar por partes. Então, ó, isso aqui é a saída do pré-acto, certo? Então, tá o recurso produtivo, qual é o item, qual é a máquina, que é o recurso produtivo, qual é a data de início, qual é a data de fim, certo? Bom, como é que a gente faz para atualizar o pré-acto? A atualização pode ser feita de várias formas. Se você tem um sistema MES, de coleta de dados eletrônicos, é só a gente integrar essa informação, trazer para cá e beleza. Tem muitas soluções que o MES já está integrado com a ERP. Então, ao invés de fazer uma integração com o MES, a gente faz só com o MES. Ao contrário. Ao invés de fazer uma integração com o MES, a gente faz só com o ERP. Porque o ERP ele já tem todas as operações que foram finalizadas, é ele que está me mandando as ordens, então ele me manda só o que falta ser feito. Mas tem situações onde você faz a integração um pouco mais complicada, um pouco mais sofisticada. O ERP só quer saber a quantidade produzida no final do mês, não interessa etapa por etapa, e o MES tem a informação etapa por etapa, então a gente faz a integração com o MES. Okay? O Aparecido está me lembrando sobre uma funcionalidade do pré-acto, que quando você recebe um apontamento parcial, dizer, até essa hora eu fiz tal quantidade. Se essa taxa calculada ela é diferente do tempo padrão, o tamanho daquela barrinha lá no quadro, ela vai crescer ou diminuir em função disso. Ok? Não, na verdade, se ela estiver atrasada, ela vai empurrar todo mundo. Mas se ela estiver antecipada, ela vai terminar para mim e vai gerar uma lacuna. Vejam, o pré-acto não é uma ferramenta que toma decisões sozinho. Com as informações que você recebeu no chão de fábrica, é você, programador, que toma a decisão. Ok? Tem uma pergunta que vocês não me fizeram, mas eu vou me antecipar, que é o seguinte. A função de programação da produção, em geral, ela é uma função administrativa. Certo? Em alguma empresa aqui você tem um PCP, o programador, a função de programador para 24 horas? Levanta a mão. Não. Certo? Então, a grande maioria das empresas, elas são como vocês. O programador ele trabalha horário administrativo. Por que eu estou falando isso? Porque a integração ela tem que respeitar isso. Do que importa, qual é o valor que tem que a máquina quebrou ou um apontamento foi feito às 2 horas da manhã, se o cara que vai reprogramar a produção só chega às 9. Quer dizer, eu chego às 9. Gerente, né? Ok? Na verdade, a integração ela tem que ser construída para quê? Para que toda hora, a qualquer momento que o programador ele quiser tirar uma fotografia e gerar uma nova programação, ele aperta alguns botões e recebe a informação tanto do ERP de novas demandas, quanto do chão de fábrica, com aquilo que já foi executado, e para gerar um novo cenário. Então, a coleta de dados é em tempo real, mas a informação vai para o pré-acto quando o programador precisa. Ok? Tudo bem? Todos alegres, felizes, contentes, satisfeitos? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Aqui atrás. Pois não. Obrigado. Você perguntou num momento, certo, qual dos 3 cenários era melhor? Aquele sem setups, ou FIFO, que sei. É que essa ferramenta tem essa chance também de você definir. Eu quero uma programação orientada ao serviço, uma programação orientada à disponibilidade, não sei. Tudo. A culpa é dele que me deu só um pouquinho de tempo para falar. Tá bom. Eu vou responder mostrando. Bom, a gente já sabe que tem um volume alto de ordens com atraso, certo?
A gente consegue identificar todas as ordens que estão em atraso aqui. Okay? É um volume realmente muito grande. A pergunta que a gente tem que se fazer neste momento de análise é possível eu ter uma programação com 0 de atraso? Bom, eu posso simular esse cenário. Eu posso dizer que minha capacidade é infinita, mandar ele fazer essa execução e verificar se isso é verdadeiro. Mesmo que minha capacidade seja infinita, eu ainda assim não vou conseguir cumprir o prazo de entrega de 16 ordens. Por quê? Porque dependem de recebimento de materiais, porque tem dependência entre operações. Ok? Bom, se eu tenho essa informação, eu tenho um volume alto de ordens atrasadas, com capacidade infinita, eu ainda continuo com atraso, a minha estratégia como programador é o quê? Minimizar o atraso, diminuir o atraso global da melhor forma possível. Então vamos considerar que esse cenário que a gente acabou de gerar com capacidade finita, a gente escolheu o critério de data de entrega, ou seja, quem tem a data de entrega mais próxima de hoje é que vai ser programado primeiro. Gerei essa estatística e ela está me dando que o atraso, eu tenho um atraso de um dia, uma ordem com atraso de um dia, eu tenho uma ordem com atraso de 46 dias e eu tenho, em média, 19 dias de atraso. A grande questão é como reduzir esse atraso. E aí você começa a estudar a sua programação e ver por que está acontecendo. Por exemplo, por que essa ordem está programada aqui e não aqui? Por causa da chegada de material. Que material é esse? Que material é esse que eu estou precisando? É esse cara aqui. Bom, se eu antecipar a chegada desse material em 10 dias, eu vou ter uma programação melhor? De 47 já foi para 39, a média de 19 já foi para 18. Eu falei para vocês que essa fábrica, ela opera no grupo 4, ela opera com 2 turnos, não é isso? Aqui nós temos um horizonte que vai de janeiro até março do ano. Alguém consegue incluir um terceiro turno dentro do mês? De uma hora para outra? Não, né? Tem que ser planejado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o Preacto, eu vou dizer assim, até dia 30 de janeiro, não mexe nada, desprograma tudo a partir daí. Agora, eu vou lá nos meus recursos 4.000, eu vou dizer o seguinte, a partir do dia 31, que é uma segunda-feira, eu vou trabalhar com semana no regime de 3 turnos. E aí, quando eu faço isso, o que eu fiz? Eu fiz só para o dia. Do dia 31 até março, até 31 de março, eu vou trabalhar num regime de 3 turnos nessa máquina. Reparem que ele já abriu disponibilidade. Quando eu fizer a programação agora, eu tenho um outro resultado. Voltando à minha estatística, meu atraso, que era de 18 dias, já caiu para 6 dias, em média. Essa programação, ela é uma programação que ela está considerando outras restrições também. Ela está considerando as restrições de ferramental, de mão de obra, né? Então, vejam, só para rapidamente, se eu passo o mouse em cima do ferramental, ele me mostra onde que eu estou usando o ferramental. E é exatamente a situação que eu tenho com esses vales, esses pequenos buracos aqui. Eu não posso antecipar essa programação porque falta exatamente a ferramenta. Então ele já não está deixando, mas se eu quiser deixar, ele me mostra. O que aconteceria com a minha programação se eu ignorasse todas as restrições secundárias, como ferramental e mão de obra, desprogramar e programar novamente? Ele vai me mostrar qual é a quantidade de ferramenta que eu preciso ter para atender a esse plano. Ok? E neste momento,
o atraso médio já caiu para 6 dias. Okay. Ficou claro? Na verdade, nós estamos fazendo aqui um exercício do programador que é simular vários cenários até encontrar uma resposta. Todos esses cenários que eu gerei aqui, em função do tempo, eu acabei não fazendo um procedimento que é o procedimento do dia a dia, que é o quê? Você gera um cenário, salva, grava o cenário, gera outro cenário, grava, e aí você tem relatórios que comparam os resultados desses cenários. Ok? Como? Qual é o objetivo dessa programação hoje? A função objetivo, qual que estamos minimizando, maximizando para chegar a essa sequência de... Eu programei ela para frente por data de entrega. Eu não estou tentando minimizar absolutamente nada. Se eu quisesse minimizar, eu teria essa opção, que era escolher a forma de programar usando regras especiais, onde eu escolho qual é a regra que eu quero utilizar. Se eu escolher uma regra de sequência preferida, ele vai me dar um resultado de programação já completamente diferente do que a gente tinha antes. Renato vai me matar, vai me bater. Tá. Opa. São várias regras ou heurísticas previamente configuradas, onde você pode escolher e selecionar de que maneira trabalhar. Tem alguém da Nutrimental aqui? Não. Acho que não veio ninguém. Rodrigo está aqui? Lá na Nutrimental, a gente fez uma regra bem interessante, que selecionando, dependendo do atributo do produto e o status da ordem de produção, ele usa uma regra diferente para programar. No manual funcionaria assim, ó. Se a gente fizer no manual, é mais ou menos assim. Desprograma. Vai lá. Cadê o Bartu? Tem que sentar. Eu vou pedir para o Preactor me destacar todas as ordens por status, certo? Então eu vou pegar todas as ordens que estão com status de firme e vou programar primeiro usando a regra de sequência preferida. Ele alocou. Agora eu vou pegar somente as ordens... ok, eu já não preciso mais do status, mas eu vou pegar agora somente os produtos A1 e programar. Para frente. Não, faltou apertar o botão também, né? Como tem dependência de materiais, eu tenho que programar. Vou programar o X. Alocou o X. Agora eu vou programar o Y. Programei o Y. Agora eu vou programar o Z. Programei o Z. Agora eu vou programar todos os produtos intermediários, começando por A. Programei. Agora todos os Bs. Agora o A1. Isso é o que a gente chama. Bom, e as que sobraram, programa da melhor forma possível, usando sequência preferida. Isso que eu estou fazendo aqui para vocês chama-se programação seletiva. Esses passos que eu fiz manualmente, lá na Nutrimental, a gente descobriu que existia uma regra clara que sempre se reproduzia. Aí a gente construiu um script que executa todos esses passos com um apertar de botão. Pois não. E são três empresas, né? Uma é fornecedora da outra, no caso da marca. Cada um fabricador de cada três. Nesse caso,
início da operação é a data final da fábrica 1. E na PS eu consigo fazer 3 cenários diferentes? Isso aí. A gente... Bom, aí vocês vão ter que sentar com o pessoal da PS3 para analisar o que pode ser feito. O que eu quero dizer com isso? Uma coisa é você ter uma única base de dados programando todas as fábricas com uma única base de dados. Isso já é um problema, o primeiro problema político, que é, ao invés de ter 3 programadores, você passa a ter um só. 2 para do backup, né? Ok? Mas esse cara ele vai tomar conta de tudo. A outra coisa é você ter um programador em cada fábrica. E aí uma base de dados para cada fábrica. O que a gente tem que cuidar nesse caso, se for isso, é de você criar uma hierarquia de programação. Então, primeiro fabrica planta, simplificando, né? Primeiro faz a programação da planta 1. O resultado dessa planta, dessa programação, vai gerar datas para a segunda. Aí, o cara da segunda planta, ele não pode iniciar o trabalho dele de programação enquanto da primeira não estiver concluído. Aí ele recebe as informações, a gente faz uma integração entre bases de dados de Preactor, ele programa e tem o resultado. Se isso aqui está firme, está bom, ele passa a informação para a fábrica 3, a fábrica 3 faz o trabalho dele. No caso de reprogramação, deu um problema na máquina 3, na fábrica 3, que você não vai cumprir o plano, é só cuidado que a integração, uma data que você já tinha prometido que podia ser feita numa coisa, vai ter que ser feita depois, você devolve essa informação para a planta 2, e a planta 2 tem um status. Você pode configurar um campo para dizer assim, vai atrasar lá. Ao invés dele fazer uma reprogramação automática, ele te mostra que tem a necessidade da reprogramação, mas aí o programador da planta 2 vai conversar com o programador da planta 1, da 3, para saber o que aconteceu, se tem alguma oportunidade dele manter a data dele do jeito que está, ou reprogramar tudo. Isso é o que a gente chama de programação colaborativa, apoiado no uso do software. Ok? Pessoal, beleza? Infelizmente, perguntas por e-mail. Ok? Dando sequência, nós vamos